Nós vamos dar uma passadinha bem rápida aí, Mateus 22, 29. Acharam? O que que diz? Jesus, porém, o quê? Respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós vamos, em cima disto aí, falar um pouquinho de uma coisa super importante. Ele diz: nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, a palavra, e não conhecemos o seu eterno poder, que quer dizer a virtude do Espírito Santo de Deus, a virtude de Deus. Sem ofensa, nenhuma palavra aqui para ofender ninguém, mas diante das coisas de Deus nós somos vacilões, nós vacilamos muito, nós deixamos o diabo, chamamos o demônio, o mal, o inferno, para nos derrubar. Como é que é isso, pastor? Com os nossos atos. Todos nós aqui sabemos que tudo que é de errado é do diabo, e nós fazemos as coisas de errado e depois corremos para Deus: Senhor, Senhor. Tem hora que dá tempo de você falar Senhor, mas vai chegar um momento que não vai dar tempo. Se você puder guardar o que eu estou falando aqui agora, é importante. Tem gente que tem a condição de chegar a tempo. Eu gosto de assistir filmes, e aí você também gosta de assistir. Tem aqueles filmes que o cidadão está numa passarela, e numa ponte de pedra, e a pessoa diz assim: corre, vamos, vamos. E ele diz: corre, e começa a cair a passarela lá embaixo, vai caindo. Ele corre, 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 chega no pontinho, pertinho, ele se joga, um se pendura, e diz: ah, ele caiu. Aí quando vai ver, ele está penduradinho ali. Deu tempo. Mas nem toda ponte, nem toda passarela cai conforme os filmes. Vem caindo de lá do início de onde você começou. Geralmente ela já cai de uma vez, aí não dá tempo. Então tem gente que às vezes ela faz o que não deve, e ela diz: depois que eu quebrar a cara, e se eu começar a sofrer, eu corro. Eu nunca me esqueço de uma coisa que minha mãe, falecida mãe, disse para um primo meu. Ela disse: olha, Jesus está te dando oportunidade, Jesus está te dando oportunidade. Você está segurando num tronco bem grande, na árvore. Vai chegar uma hora que você não vai ter o tronco. Você vai ter um caulezinho, um tronco mais fino, depois um caulezinho, depois só uma ripinha lá da folhinha que você segurar, aquilo não vai te sustentar e você vai cair. Eu lembro até hoje essa frase. Minha mãe não estava amaldiçoando ele, minha mãe estava tentando ajudar. E esse meu primo, eu olho para ele, eu fico: Jesus, ele teve oportunidade, igual a minha mãe falou. Não vai para frente em nada, acabado. Não vai para frente. E muitos são assim. Deus está dando, Deus tem dado a oportunidade, mas a gente joga fora. A gente despreza a oportunidade. Ele diz: erramos, vocês erram, porque vocês desprezam. Não conhecer aqui é desprezar a palavra, desprezar o ensinamento, e jogam fora e desprezam a virtude e o poder do Espírito Santo de Deus. Tem um salmo na Bíblia, que é o salmo mais conhecido e falado na boca do ser humano. Falei do ser humano, que salmo é esse? Qual é o salmo? 20. Então abra ele aí, por favor. Abra ele aí, Salmo 23. Vamos lá. É o salmo mais falado no mundo todo. Por quê? Porque ninguém quer que o Senhor não seja o seu pastor. Eles querem que o Senhor seja sim o seu pastor. E eles querem sim que o Senhor os abençoe. Vocês vão ler o Salmo comigo de uma maneira que vocês nunca leram na vida.
O versículo 6, vocês vão ler de baixo para cima. Vocês nunca leram assim. Então hoje, quem está me assistindo geralmente só lê do primeiro para cima, para baixo. Nós vamos ler de baixo para cima, para vocês entenderem o que eu quero falar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara, o teu cajado me consolam. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu falei disso aqui no dia de ontem. Eu estava em São Paulo gravando, e na hora que eu estava voltando, não sei se alguém me assistiu no Periscope. Alguém me assistiu? A irmã me assistiu no Periscope. Eu estava falando disso no carro, muito importante. Eu falei, Deus estava colocando uma mensagem na minha boca. Aqui o salmista está dizendo para Deus, certamente o 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por que o salmista disse isso? Por que ele disse isso? Por que ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? Meus inimigos vão ver que eu estou bem. Me faça, diante dos meus inimigos, diante dos meus adversários, mostrar para eles que eu estou abençoado, que eu estou bem. Meu Deus, me faça ser grande, e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Que todos os meus adversários me vejam bem, me veja firme, me veja forte, nenhum deles me veja caído, prostrado e destruído. Por que ele disse isso? Tem um versículo que eu não li. Tem um que eu não li, que é onde você vai entender a mensagem. Por que o salmista, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu estivesse perto do desemprego ou desempregado, que eu tivesse com um problema, que eu tivesse à beira do sofrimento, seja de qual for a desgraça, tu estarás comigo nesta hora. Por que o salmista disse isso? Por quê? Por quê? Porque o Senhor é e será o pastor dele? Deixa marcado aí o Salmo 23. Vá comigo para João. João capítulo 10. Vamos lá. Vamos ver. João capítulo 10. No versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Por que o salmista, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha esse problema, não, o Senhor vai me abençoar? Por que o salmista disse isso? Repare uma coisa, ele diz: as minhas ovelhas, quando eu falo, elas me ouvem. Por favor, não se sinta ofendido, é mensagem grande, forte e poderosa, é para mexer com você mesmo. Jesus, ele está dizendo aqui na palavra dele assim, voltando lá para o Salmo, o salmista dizendo: o Senhor é meu pastor. Se o Senhor é pastor dele, o que ele é do Senhor? Ovelha. Ele não pode ser pastor
se não tem ovelha. Ele não pode ser pastor do salmista se o salmista não é ovelha. O sinônimo, a analogia, a comparação deste nome ovelha quer dizer obediência, obediente. Não existe essa coisa de chamar, de falar ovelha e não comparar com obediência. Saiu de ovelha é bode. Aí já não trata de obediência, de respeito, de reconhecimento. Quando se fala de ovelha, está se falando de gente obediente, gente que se inclina, se prostra, se rende ao estatuto da palavra de Deus. Alguém que se inclina, o que diz aqui o pastor, a palavra. O salmista está dizendo, ele é o meu pastor, por quê? Porque eu me inclino a ele. Porque ovelha se inclina à voz do seu pastor. Nós vimos aqui que no livro de João, ele está dizendo, deixa eu abrir novamente, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me conhecem. As ovelhas do Senhor, elas conhecem o Senhor. Olha para mim, as ovelhas do Senhor conhecem o Senhor e se inclinam para o Senhor, aleluia, e se inclinam, elas são obedientes. Se o Senhor diz ovelha, está falando de pessoas que ouvem a voz e obedecem. Quando fala de bode, fala de rebelde, de desobediente. Por que o salmista diz, deitar-me faz em verdes pastos? Por que o salmista está dizendo, o Senhor me coloca tranquilo nas águas boas, o Senhor me coloca numa empresa boa, o Senhor me coloca diante de gente boa, o Senhor me põe num lugar que eu vou sustentar a minha casa, em pastos, em verdes pastos. Ele está dizendo aqui, deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha vai comer desse pasto. É a pessoa que trabalha na boa empresa, que tem o seu bom trabalho. É a pessoa que não passa necessidade. Mas por que Cristo, por que Deus coloca essa pessoa no lugar bom? Ele não vai colocar o bode, que o bode não merece estar. O bode é sinal de desobediência, de rebeldia. A ovelha é sinal e sinônimo de obediente, de obediência, o que se inclina para a palavra, aquele que obedece à voz do pastor. O salmista diz, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ele vai fazer isso, meu irmão, não é qualquer um. Eu vou repetir, não se sinta ofendido, não, eu quero aqui ensinar uma coisa fortíssima. Vamos lá, uma perguntinha, eu fiz num periscope e eu quero também fazer aqui agora, fiz no outro culto. Uma pessoa entra na igreja e ela pede uma oração, ela diz, pastor, o senhor pode fazer uma oração por mim? Esse pastor que ela pediu oração, faz oração para ela como pastor da igreja ou como pastor dela? Você nunca ouviu essa pergunta, então vamos lá. Você entra na igreja e você diz, pastor, o senhor pode fazer uma oração por mim? O senhor pode orar para que eu possa ser abençoado? O seu pedido é para o pastor da igreja ou para o seu pastor? Todo mundo pode abrir a boca aqui hoje e falar, o Senhor é meu pastor? Todo mundo aqui pode? Quem pode? Pode? Deixa eu ver, levanta a mão quem pode falar, o Senhor é meu pastor. Você pode falar isso? Pode mesmo? Sabe por quê? Eu disse para vocês, ovelha é o que se inclina, sinônimo de obediência, de obediente. E aí, você é obediente? Não pode ser ovelha sendo rebelde.
E se você é ovelha do Senhor, automaticamente Ele não vai deixar faltar nada. Isso aqui é a palavra. Eu disse aqui hoje, eu tive até algumas pessoas aqui, tive bastante gente aqui pela primeira vez, aqui no outro culto. Aí eu fiz a pergunta, falei assim, alguns de vocês aqui não me conhecem. Alguns de vocês não me conhecem. Vamos dar uma fugidinha aqui na mensagem? Em João 14, 12. Vamos dar uma fugidinha aqui. Alguns de vocês aqui não me conhecem, eu disse para a igreja. João 14, 12. Diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. Aleluia. Porque eu vou para o Pai. Eu estou aqui para fazer a obra de Cristo. A que Ele fez, ou maior. Jesus era paz aqui na terra, e Ele é o pastor dos pastores. Mas se eu o imito, o que eu sou? Vamos lá. Se Jesus Cristo estava aqui na terra como também pastor, e Ele continua sendo pastor e pastor dos pastores, Ele diz que fisicamente não está mais aqui, e eu prego a sua palavra imitando-o, o que eu sou? Pastor de ovelha. Pastor de ovelha. O verdadeiro pastor deu a vida pelas ovelhas. O que um pastor nesse tempo deve fazer? A mesma coisa, dar a vida pelas ovelhas. Eu disse para a igreja, alguns de vocês não me conhecem. Até quem já está há bastante tempo na igreja. Eu me coloco como pastor. Resta saber se você é minha ovelha. Como assim? Porque se você é minha ovelha, você não sabe o pastor que tem, eu posso mudar a sua sorte. Em Cristo Jesus, é claro. Não, o senhor não pode. Ué, se eu não posso, o que eu estou fazendo aqui? Se eu posso subir no altar e pregar a palavra, se eu posso pôr a mão na sua cabeça, arrancar o demônio e colocar a cura no seu corpo, por que eu não posso fazer outra coisa em Cristo? Não, longe de mim querer me exaltar. Eu quero mostrar para você que às vezes você não faz o papel de ovelha. Se eu oro, jejuo, subo um monte, busco a Deus, medito na palavra, fujo da aparência do mal, não estou nem aí para o pecado, minha vida é com o Senhor Deus, procurando viver cada momento, a cada instante Jesus Cristo, você quem sabe não está fazendo o papel de ovelha? Para que eu possa te dar muito mais do que você até pensa, em Cristo Jesus. Se um pastor da igreja, ele faz o casamento, ele ora por alguém, batiza a pessoa, ele tem muito mais para dar. Resta saber se a pessoa da igreja está sendo ovelha dele. Deus não vai abençoar a pessoa se ela não for ovelha. O cidadão entra e diz, o senhor pode fazer uma oração? Posso, como pastor da igreja, mas como pastor daquela pessoa, ele não é o pastor dela, ele pode dar uma bênção. Mas se aquela pessoa é ovelha, ele pode dar muito mais. É o que está escrito aqui. Ei, eu sei para que fui chamado. Eu sei para que fui chamado. Se o de fora pode receber alguma coisa, muito mais os de dentro. Concorda ou não? Se os de fora que vêm, recebem uma oração, são abençoados, e os de dentro, como é que é isso, pastor? Alguém bate na sua casa e diz, você poderia me arrumar um pouco d'água? Você diz, pois não, dá água para ele. E a pessoa pega e diz, você poderia me arrumar um pão com alguma coisa? Eu estou com uma fome. Você diz, só um minutinho, eu vou fazer um pratinho para o senhor aqui, dá um pratinho descartável, a pessoa come. Um arrozinho que sobrou do almoço, de ontem, um feijão, esquentou ali no micro-ondas e deu para a pessoa. E o filho quando chega em casa com fome?
ele tem toda a liberdade de entrar e comer o que ele bem quer. Ele diz: mãe, pai, eu estou com fome. Eu estou com a fome de comer um dinossauro. Você diz: espera um pouquinho aí. E vai lá dentro e faz um macarrão e uma carne assada, e faz um suco, e faz isso, e faz aquilo. O filho come e fica satisfeito. Quer mais, filho? É o filho. É o de dentro. Você não faz isso para quem é de fora. A bênção é para o povo de Deus. A bênção são para os obedientes, para as ovelhas. Uma vez eu preguei aqui: ovelha não olha de jeito errado. Até porque a ovelha, nem olhar direito ela olha, porque ela tem a visão meio assim embaçada. O animal quadrúpede tem a visão bem embaçada. Diz a palavra que precisa do pastor para poder orientar, ensinar, ministrar as bênçãos. O salmista, ele disse: o Senhor é meu pastor, porque eu sou sua ovelha. E ele diz: por ser a sua ovelha, eu sei que se eu andar em lugares difíceis, tenebrosos, eu não sofrerei, não passarei por problemas algum, porque o Senhor estará comigo. A tua vara, que é a tua palavra, o teu cajado, vai me consolar, vai me endireitar. Não endireita, não vai endireitar, não corrige. Agora mesmo eu disse à minha esposa ali: Ana Paula, você sabe o que diz a Bíblia Sagrada? Um homem que é muito repreendido, o que acontece? Quem sabe? Um homem que por muitas vezes que é repreendido, o que acontece? Endurece a cerviz. Tem gente que, misericórdia, você não pode ficar corrigindo toda hora não. Tem gente que você fala assim: ele diz: não, sim senhor, sim senhor. Tem gente que você fala: não tem, se mete na sua fita. Chega a certa hora que ele não aceita mais. Ele se acha o tal, ela se acha tal. A ovelha nunca faz isso. A ovelha diz: o Senhor é o meu pastor. Em outras palavras, o Senhor é aquele que, quando eu estiver errado, o Senhor pode corrigir. Ovelha sempre recebe do pastor. Eu disse aqui no culto de segunda-feira. Quantos de vocês vieram no culto de segunda? Olha, quem não veio aí, depois dá uma perguntadinha para os irmãos aí. Perderam e muito. E foi um muito aí. E muito, e muito. Mas aquela mensagem que eu dei, com todo mundo aqui, foi uma senhora mensagem. O que diz a palavra? O espinheiro não produz vinho, não produz azeitona, a uva. O que a uva produz? O suco, que segundo a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, muito falado, usado por vinho, que o vinho traz alegria. Aquele homem mau, pregador mau, ele não produz alegria, ele só produz espinho. Coitado daqueles que se inclinam aos falsos pregadores, falsos profetas. Como é que eu vou saber se é falso pregador? É saber se ele dá a palavra de Deus. É muito bonito, muito gostoso tudo que acontece dentro de uma igreja. Eu até gostei que uma irmã, ela regalou os olhos assim quando eu expliquei algo hoje. Quantos de vocês aqui almoçaram e tomaram café? Almoçaram? Tomaram um cafezinho? Vocês alimentaram quem? A carne, o corpo. Agora diz para mim, se você tiver uma dor de cabeça, uma dor na coluna, dor na perna, um problema no casamento, o que você comeu vai te ajudar a resolver o problema? Aí entra o Mateus 7, quando vier a chuva, quando vier o rio, quando vier os problemas, o que você comeu não vai te ajudar a resolver os problemas. O que vai ajudar você a resolver o problema é o que o salmista disse: eu me ponho como ovelha do Senhor, te aceito como meu pastor. Agora, se ele diz te aceito como meu pastor, então se prepare para eu te corrigir. E eu vou te corrigir, mas eu vou te abençoar. E ele diz aqui: o Senhor é aquele que vai me refrigerar, o Senhor é aquele que vai me guiar, o Senhor é aquele que, ainda que eu esteja numa situação difícil, o teu cajado, a tua vara, a tua palavra vai estar comigo, qualquer momento de maior dificuldade, e eu vou sair dessa situação.
Agora o bonito aqui nesse versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Ele está dizendo aqui, a ovelha, ela anda com a palavra de Deus, em qualquer momento da vida. Olha que puxão de orelha. Num momento tão difícil, ele não age por A, por B, por C. Ele diz, a tua vara, o teu cajado, eles vão estar comigo, estará comigo a tua palavra neste lugar. Vai me consolar. Se eu estiver triste, abatido, eu vou lembrar. Por quê? Porque a ovelha, quando recebe a palavra, ela não joga fora. O pastor, quando ministra a palavra de Deus, no momento de dificuldade, a palavra vai estar com ele naquela hora. Ele não vai falar besteira. Ah, esse mês está muito difícil para mim. Eu acho que eu vou perder isso, vou perder aquilo. Ele diz, não, a palavra de Deus diz isso, e isso, e isso, e isso para mim. Como é que você sabe? Porque a ovelha ouve. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Bonito isso aqui, o 26. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem aquilo que eu falo. As ovelhas de Cristo, elas se importam com aquilo que está escrito. Dá glória a Deus por isso. Ela se importa. A ovelha de Cristo, ela se importa, ela pensa, meu Deus, será que eu errei? E se eu estou errado? Deus não vai me guardar. Se eu estou errado, Deus não vai me proteger. E o diabo vai me tomar como alvo fácil. A ovelha de Cristo, ninguém põe a mão. Pelo menos é o que eu li e vocês leram. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu vou estar na verdade. Mas por que o Senhor vai estar comigo por longos dias? A palavra de Deus. Porque lá em segundo livro de Crônicas, que eu dei aqui, que é para ninguém esquecer, dá uma fugidinha aí, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, esse já é conhecido, mas se não está sublinhado, você sublinhe. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Eu gosto de dar esse trecho da Bíblia, que todo mundo diz assim, não, Deus não vai deixar ninguém. Olha. Se você não o quer, você o rejeita, por que Deus vai ficar até indo atrás? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu já vi pessoas aqui na igreja terem oportunidades, não é nenhuma, nem 100, nem 200 oportunidades. Deus está sempre ali falando, como eu disse ainda agora, uma hora dessa, você diz, não vai dar tempo de eu atravessar do outro lado. Vai chegar a hora que não vai dar, irmãos. O salmista, ele disse, no momento da dificuldade, no momento lá da penúria, da dor, do sofrimento, eu terei a tua palavra comigo, a tua vara, o teu cajado. Eles é que vão me sustentar. Cajado, igreja, é onde nós nos escoramos. Cajado é onde você se escora, aonde você se apoia. No momento da dificuldade, você que é ovelha, é obediente, é zeloso, você vai ter aonde, você ouviu, você aprendeu e vai ter aonde se escorar. Alguém vai dizer, você estava numa penúria, uma dificuldade, você saiu. Como você saiu? Bem, a palavra de Deus diz assim, foi nela que eu me escorei. Mas por que você fala isso? Porque eu sou de Cristo. Porque eu sou ovelha. Ovelha ouve. Ovelha ouve. E eu posso abrir a minha boca e falar, eu sou ovelha e Ele é o meu pastor. Todo mundo diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Coitado, Jesus não é ovelha de bode. Pastor de bode.
Ele não é pastor de dinossauro, ele é pastor de ovelha. Ovelha é aquele que ouve. Ovelha é o que ouve, acata. Ovelha é o que acata, que executa. Ovelha é o que fica preocupado. Ai, eu descumpri o que o meu pastor falou. Repito, não estou aqui para me exaltar, longe de mim. Mas eu sou homem de estar orando, buscando a Deus e saindo da presença do mal. Se você é minha ovelha, e ovelha desse aprisco aqui, desta igreja, e tem muita gente me assistindo, se você é ovelha do meu aprisco, da minha igreja, eu luto por você. Eu luto. No dia em que você se apresentar verdadeiramente como minha ovelha, eu compro a sua briga. Não, mas eu estou aqui sempre. Estar sempre é uma coisa, ser minha ovelha, estar debaixo da minha responsabilidade é outra. Se for minha, aquela que Deus me deu para eu tomar conta, me permito usar esse termo, o buraco é mais fundo. Permita usar esse termo, o buraco é mais fundo, que eu vou mais fundo, eu vou longe para tirar você dessa situação difícil, porque eu sei para que eu fui chamado. Ele não me chamou para ser A ou para ser B, Ele não me chamou para ser aquilo ou aquilo outro, Ele me chamou para ser pregador do Evangelho, e eu respeito e vou respeitar o chamado. Tem diferença entre pastor e pastores aí, não desfazendo de ninguém, mas cada dia que passa, eu vejo casos de pastores, de pregadores que andam decepcionando o Evangelho, e eu não quero. Vou falar por alto aqui. Estava dizendo aqui hoje, misericórdia, misericórdia falar isso. Mas vamos dizer aqui que eu pegue o irmão, batizo ele, batizo a mulher, batizo a filha, o filho, batizo o pai, a mãe, o irmão, o tio, o sobrinho, batizo a família inteira. Amanhã ele fica sabendo que eu em casa, ou acaba o culto aqui, ainda bem que está sendo gravado esse culto, e milhões de pessoas estão me assistindo, ou vão me assistir depois desse culto aqui, e eu acabo o culto aqui, eu entro na minha sala e digo para o obreiro, esse culto me cansou, pega para mim uma vodka ali. O obreiro, sem entender, vai lá e pega uma vodka e me serve. Não é errado não, hein? Aí o obreiro, sim senhor, posso tomar junto com o senhor, pastor? Só um pouquinho, irmão, senão vai acabar rápido aí. Tem pastores assim? Então vamos continuar a palavra de Deus, que é melhor. É um pastor que cheira, um pastor que fuma, Deus me livre. Aí amanhã ele fica sabendo que eu faço isso. O que vai ser da fé dele? Hein, gente? O que vai ser da fé desse homem, da família dele? O pastor da fé me batizou, ele me ganhou para Cristo e fez isso e aquilo mais, e ele agora, tudo que ele dizia que não era para eu não fazer, ele vinha fazendo. Eu saio daqui vou para casa, eu ando para cima e para baixo, sou casado, Ana Paula Silva Correia, não tem outra não tem, olho nos olhos de todo mundo aqui, não tem. As ofertas que eu colho, é para a obra de Deus, para a igreja, não é para o meu bolso. Posso andar na rua aí, eu até estava andando perto de uma pessoa crente, a pessoa soltou um palavrão perto de mim, em vez de eu dar 2 passos para frente, eu dei 4 para trás. Me deu um gelo assim na hora, eu falei, Jesus, como é que essa palavra sai da boca desse irmão? Pensei comigo, eu falei, acho que eu não vou andar mais com esse irmão não. E soltou esse palavrão aí. Eu posso subir no altar e pregar a palavra, eu como pastor, se você é minha ovelha, eu posso fazer o que está escrito aqui. Claro que Jesus é o pastor dos pastores, o salmista está falando de Deus,
falando do Senhor Jesus Cristo, mas eu estou aqui representando, na minha oração, na unção que Ele me deu, eu posso te abençoar. Mas desde que você seja ovelha de verdade do Senhor e ovelha desse aprisco. Fiquem de pé todos.